Seja muito bem-vindo ao nosso podcast CV na Prática. Temos agora um novo episódio, sempre, todas as terças-feiras, 18h18, trazendo conteúdos relevantes do mercado imobiliário, trazendo inovação, transformação, integração de toda a cadeia da construção civil. Meu nome é Fábio Garcês, CEO do Construtor de Vendas. E lembrem, clique aqui no nosso sininho, inscreva no nosso canal no YouTube, entre no nosso site cvcrm.com.br ou nos siga aí no Spotify, nas nossas redes sociais, porque sempre estamos trazendo conteúdo bacana. Planejar é muito importante, desenvolver, analisar seu negócio, mas o mais importante disso tudo é fazer acontecer e ir para a prática, trazer exemplos práticos. E hoje eu posso dizer que eu convido aqui um parceiro, um co-irmão, vocês vão entender essa história, que é o Cristiano da Projuris. E aí muitas pessoas que vão acompanhando dentro do papo vai dizer, oxe, por que o construtor de vendas CV na prática está trazendo o Projuris? Porque nós olhamos um ecossistema como um todo da construção civil. E o ponto focal da incorporadora, da construtora, quem é, pessoal? Você, incorporador que nos assiste, é o nosso cliente. Olhar o cliente, o B2B2C, o seu cliente, que é nosso cliente, olhando ele de uma forma 360 graus, colocando no centro disso tudo. E vocês vão entender em que momento a Projuris faz parte disso tudo, que hoje a Projuris faz parte do grupo Softplan, por isso que eu digo que é uma co-irmã nossa. Cristiano, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite naquele bate-papo, obrigado por fazer parte aqui no CV na Prática, né? Um podcast que estamos constantemente trazendo soluções e experiências práticas para o mercado imobiliário, e seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Mas antes, Cristiano, conte um pouquinho a sua história, quem é Cristiano, quem é a Projuris, para todo mundo que está nos assistindo e nos acompanhando entender um pouquinho sobre você e sobre a Projuris. Legal, obrigado, Fábio, obrigado pelas considerações. É um grande prazer estar aqui hoje compartilhando com a audiência do CV a nossa experiência, uma experiência do segmento jurídico. A gente é uma empresa que se posiciona como uma plataforma de inteligência legal, e dentro desse conceito de plataforma é intrínseco a questão da integração, né? A gente sabe que não é possuidor, não consegue prover todas as necessidades, assim como um CRM, né? A gente não tem esse propósito. O nosso propósito é cuidar das questões legais da empresa, seja uma certidão, uma alvará, uma licença, um ato societário, a constituição de uma SPE, a elaboração de uma boa minuta contratual, até os litígios, sejam legais, diretamente nos tribunais de justiça, seja trabalhista, consumidor, possível, ou das esferas extrajudiciais, né? Que hoje a gente tem já muitos canais institucionalizados para esse tipo de demanda. Então, a Projuris é uma empresa com mais de 30 anos, começou atendendo escritórios de advocacia, e mais ou menos em 2008, ela começou a migrar para o segmento de departamentos jurídicos. E, por incrível que pareça, o primeiro grande cliente da Projuris de departamento jurídico era uma construtora. Eu acho que nem o Fábio sabe disso. Não, acho que você contou naquele bate-papo nosso, que eu acho que foi uma das coisas que disse, Cristiano, pô, temos que contar essa história lá no nosso podcast. Então foi uma construtora, e eu lembro que uma grande construtora, gigante, assim, um monstro, e a gente foi desenvolver um dos módulos que a gente desenvolveu para eles, que hoje faz parte do produto standard, padrão, era um módulo de gestão societária. E lá a gente foi entender o conceito do que era uma SPE, foi entender o conceito também de consórcio, porque eles tinham obras grandes que eram constituídos consórcios para participar de licitações de obras públicas. Então a gente incorporou no produto isso lá em 2008, e até hoje isso faz parte da ferramenta standard. Então hoje a Projuris, desde 2008, então, vem avançando nesse mercado de departamentos jurídicos. A gente fechou o ano passado com 4.000 escritórios de advocacia usando o sistema, muitos desses escritórios que operam como prestadores de serviço para construtoras, para incorporadoras, e mais 650 clientes que são departamentos jurídicos
uma constituição lá de 1, 2, 3, às vezes 100 advogados trabalhando dentro de casa com as demandas legais. Então, esse é um pouquinho da ProJuris, que se posiciona dessa maneira, ser uma plataforma de inteligência legal que conecta produtos e serviços que têm características legais, tentando gerar valor, riqueza nessa integração. Você falou aí de 4 mil. Hoje vocês são o maior LegTech, como é chamado, né? O Legal Tech, né? É a maior hoje do mercado imobiliário, juntando aí com a Softplan? Sim. Opa, eu falei mercado imobiliário, né? Eu falei do mercado geral. O mercado de Legal Tech é um mercado que tem poucas informações, por incrível que pareça, formais, assim, estruturadas para saber se é maior ou não é. Mas certamente a ProJuris está entre as 3 maiores do segmento de escritório. A gente acredita que hoje é a segunda posicionada nesse segmento. E para departamento jurídico, sim. Aí a gente é líder de mercado, principalmente com empresas aí de médio porte, aquela empresa que já tem um profissional, no mínimo 2, dedicado a assuntos legais. E aí, Cristiano, foi bom que você contou essa história aí que iniciou esse processo todo dentro da incorporadora. Você falou que são mais de 600 departamentos, eu acho que é em vários segmentos, né? Mas olhando na ótica da vertical incorporação, vertical construção civil, né? O que o software na prática assim, ajuda muito? Eu acho que do lado de ações, do lado do cliente, como a gente consegue monitorar e como poderia, né, para o nosso incorporador, para o nosso cliente, entender quais são os ganhos, os benefícios, o valor agregado que a ProJuris integraria junto aí com o CV. Boa. Excelente, Fábio. Pergunta, eu vou dividir a resposta em 2 pedaços. O primeiro é quando a gente está pensando naquilo que parece ser o mais óbvio de uma solução de demandas legais, a questão jurídica da coisa. Então, quando a gente pensa no cliente, do nosso cliente, né, aquele que compra o apartamento, aquele que está financiando o seu imóvel, seja ele para morar ou como investir, essa pessoa, quando ela tem alguma discordância com a incorporadora, com a construtora, quais são os canais que ela usa para manifestar essa questão, né? Manifestar que não está satisfeita com algo. Ou ela liga no 0800, ou ela abre um chamado num canal que a empresa disponibiliza, né? Um chat, alguma coisa assim, um ombudsman, um customer success, ele se manifesta de alguma maneira. Mas, às vezes, ele entende que isso não é suficiente, depende muito também do perfil da pessoa, ele já procura algum outro canal de reclamação. Hoje a gente tem 3 grandes canais de reclamação formais extrajudiciais no Brasil. Um deles é o PROCON, que é o mais conhecido, a gente sabe muito bem disso. O segundo, que vem ganhando muito espaço, é o consumidor.gov, que é uma plataforma do governo federal que permite você fazer manifestações. E a terceira, que tem até regulamentações, dependendo do porte da empresa, ela tem que se cadastrar no consumidor.gov. E a terceira é o Reclame Aqui, que é uma plataforma também mais moderna e que também tem uma boa funcionalidade. Essas 3 plataformas extrajudiciais, todas elas a ProJuris monitora. Então, a gente consegue entregar para o nosso cliente, na origem da reclamação, através de robôs, que a gente faz isso, percebe que o nome da construtora, da incorporadora está sendo citado naquela reclamação e a gente já entrega essa informação imediatamente para o cliente. E aí ele vai tratar aquilo da maneira que a política que ele estabeleceu permite. Muitas vezes aquilo deveria, né, fazer parte do histórico do histórico do cliente num bom CRM, no CV, né? Deveria estar lá, esse histórico dia tal, ele entrou com essa reclamação, e aí a empresa vai poder trabalhar de forma proativa, vai poder se manifestar, tentar resolver, fazer um acordo, fazer uma negociação, porque esse tipo de reclamação gera riscos reputacionais, gera multa, não é bom para ninguém. Na verdade, o consumidor, quando faz essa manifestação, ele quer resolver o problema, ele não quer prejudicar a construtora, a incorporadora. Mas ele usa esses canais, então a empresa tem que estar muito atenta a isso. Dentro da questão da manifestação, eu falei da extrajudicial, mas tem a judicial também.
Então, muitas vezes, a pessoa, por uma característica, às vezes ele é formado em direito, para ele não custa nada, ele sabe redigir uma boa inicial, ele sabe entrar no site do tribunal e se manifestar, e existem canais para isso dentro dos tribunais brasileiros. Você tem até X valor, se eu não me engano é 20 salários mínimos, você pode manifestar judicialmente, sem advogado, inclusive. Então, aí é um outro canal de reclamação. Vamos pegar um exemplo, né? Nesses últimos 12 meses, a gente teve um aumento bastante significativo de distrato de compra de imóvel. Então, 12 meses teve um distrato, crescimento, você sentiu isso? crescimento muito significativo, né? Nos últimos 2 anos, para falar a verdade, é crescente esse movimento. E aí o distrato, qual é o problema geralmente? O cliente acha que tem direito a receber um valor, contratualmente está outro, e aí tem um conflito. Então, de novo, a ProJuris, o que ela faz? Ela tem outros robôs que ficam monitorando os tribunais do Brasil inteiro para avisar para a construtora. Tem um cliente seu que está morando lá. E outra coisa interessante, né? Quando a pessoa entra com uma ação desse tipo, ele entra na cidade que ele está morando. Então, assim, ele morava aqui em São Paulo, quando comprou o imóvel, hoje ele está morando lá no Amapá, e ele vai entrar com uma ação no Amapá. Então, eu tenho que monitorar o Tribunal de Justiça do Amapá para poder trazer isso para conteúdo da construtora, para ela tomar as ações cabíveis. E mesmo sendo judicialização, aí tem um terceiro pilar, que é a mediação, acordo e negociação. Então, assim, não importa se o canal que ele usou foi Procon, se o canal que ele entrou foi Justiça, mas é muito estratégico a empresa já ter uma política de mediação e acordo, já manifestar isso para o consumidor, para tentar encerrar o caso o mais rápido possível. Eu tenho um amigo que fala que o primeiro cheque é sempre o mais barato. E nesse caso é mesmo, porque na hora que você coloca na mão de um escritório, de um advogado, você já começa a incorrer em outros custos, né? Até as próprias custas judiciais são necessárias. Então, é um bom negócio para todos, para a construtora, para a incorporadora, para o consumidor, encerrar logo esse assunto. Então, a gente hoje tem mecanismos de monitoramento extrajudiciais, judiciais e tecnologia para fazer mediação, acordo e negociação. Então você falou uma coisa interessante. Então acho que essa é uma primeira parte interessante. Não, acho que foi muito bom essa contextualização, que vai para a prática, o que uma incorporadora pode ajudar na ótica dela. Né? Então esses são os 3 pilares: extrajudicial, judicial e até conciliação. Isso tudo, cara, automatizado, através de robô. Então quer dizer que, com o nome da minha incorporadora, que eu tenho uma ProJuris lá, eu consigo identificar tudo que está acontecendo a nível nacional. E aqui a gente usa muito, por a gente ter uma área de pós-venda aqui, né? Como te falei, Cristiano, é a importância daquele cliente não ser um detrator da sua marca, ele ser um promotor da sua marca. Porque até 5 vezes mais barato você vender um imóvel indicado por ele e tudo. E você fazendo essa monitoria, a gente trabalha com monitoria de redes sociais e tal, mas fazendo essa monitoria extrajudicial nesses lugares, deixa essa informação muito bem calibrada. E antes até de conversar, você estava falando da importância do CPF. Eu até tiro o nome do CPF e dizer a importância da pessoa. De a gente entender o cliente que comprou, né? Então, bacana, cara, bacana. Sim. E você falou um pouco sobre a lei de distrato, né? Não, sobre o distrato em si, que deu uma aumentada, mas depois da lei ali, em 2018, né, que ela foi sancionada, você acha que deu uma diminuída muito grande, até porque essa lei de distrato foi para isso. Alguns, e eu quero saber se você tem dados, falar um pouco sobre isso. Na pandemia, eu acho que seria a quantidade de distratos ainda maior, mas a lei conseguiu dar essa segurada. Mesmo assim, a gente vê um incremento de aumento, mas está dentro da estabilidade e vocês conseguem monitorar isso? Sim. Veja, quando a gente, numa construtora, né, principalmente, uma grande demanda de processos, eu vou falar agora judicialmente, é a área trabalhista. Essa é clássica, você tem, às vezes, muita troca, muito turnover, acaba a obra, demite um grupo grande, o sindicato vai em cima, você tem assédio também de advogados que são contumazes, na linha de criar uma tese e tentar tirar algum dinheiro da construtora, isso é clássico. E na área de consumidor, que eu acho que é mais o nosso foco aqui hoje, o distrato ainda é muito recorrente, porque apesar do contrato dizer uma coisa, a lei existe agora para regulamentar e ajudou muito,
diminuir a incidência, mas ainda existe muita ação dessa natureza, tá? E uma coisa também eu acho importante que eu não comentei, assim, a vantagem dos nossos robôs, primeiro, é você não tomar uma revelia, você ficar sabendo que tem a demanda, né? Porque se você não sabe, não se manifesta, a justiça tem esse conceito de revelia que se você não se manifestou, então é porque você concorda. Não, e o pior é que você Né? pode ser notificado numa obra sua lá com o porteiro e pode não ser avisado, mas a justiça termina entrando como também. você foi citado, já era, a revelia. Já era, exatamente. E outro ponto é o tempo, né? O tempo é chave nessas histórias, porque assim a pessoa está mais disposta estatisticamente a fazer um acordo, uma negociação, se você é muito rápido na resposta. Então, a justiça tem um conceito que ele chama de distribuir a ação e ser citado. Então, uma coisa, eu vou lá no tribunal, entro com a ação, eu ganho um número de protocolo do número do processo, então o processo foi distribuído, porque ele ganhou um número, ele foi alocado numa comarca, num tribunal, mas até o cliente receber a notificação, é o que a gente chama de ser citado, existe um delay, existe aí 20, 30 dias, às vezes, entre você protocolar uma ação e o réu lá, aquele que você está entrando com a ação, ser notificado. Então, como o meu robô pega na origem, que é a distribuição, eu estou entregando a informação para a construtora, às vezes, 20, 30 dias antes de chegar a notificação do oficial de justiça. Então, isso dá uma margem grande para quê? Para ele propor uma mediação, um acordo, para fazer uma conciliação, como você usou a palavra muito bem, ou até mesmo para se preparar, porque às vezes ele fala assim, não, essa aqui eu vou encarar, porque eu tenho certeza que a gente não vai perder. Só que encarar significa estar preparado, ter documentos, ter subsídios, ter fatos que comprovem que a construtora, a incorporadora não tem culpa naquele tipo de acusação. Então, ela precisa de tempo e a gente entrega esse benefício, que é o tempo maior para ele se preparar. Não, e esse benefício, você falou, de se preparar ou daqui a pouco agir, né, num formato de trabalho diferenciado para minimizar o risco lá na frente. E imagina que eu acho que esse nível, não vou dizer de complexidade, mas desafio, vocês então monitoram todos os tribunais de justiça do Brasil, né? Porque são muito descentralizados, né? Sei que o CNJ tenta centralizar algumas coisas, mas é meio que impossível. E você consegue fazer esse nível de monitoramento e funciona. Eu acho que é o exemplo do sucesso da ProJuris, é isso. É isso aí. São mais de 80 sites, Fábio. Então, assim, é uma complexidade gigante, porque se é a primeira instância, é um sistema. Se é a segunda instância, é outro sistema. Mas é o mesmo tribunal. Então, é uma loucura. São mais de 80 robôs só para fazer esse monitoramento. E de PROCON também é horrível, porque, assim, PROCON, ele às vezes, até municipal. São Paulo tem um PROCON, um site próprio. Belo Horizonte tem um site próprio. Então, a gente está falando aí de 180 robôs, mais ou menos, para monitorar PROCON. É outra loucuragem, como diria um amigo meu. Mas eu queria também aproveitar, Fábio, comentar uma outra coisa interessante, que é assim, eu falei muito aqui da questão do litígio já, da reclamação, que é uma parcela grande dos clientes da CV que certamente tem esse tipo de demanda. Uma outra situação, um outro cenário que a gente aprendeu nessa jornada aí de anos é o conceito de incorporadora. Ela já tem um conceito bem diferente. Ela tem, via de regra, poucos funcionários, então, assim, processo trabalhista baixíssimo. Ela tem o cliente, tudo bem, mas ela tem uma característica de ter um pouco de tudo. Então, assim, ela tem a gestão de alvará, certidões e licença para viabilizar a construção. Ela tem a gestão societária, porque ela que constitui o SPE, ela que constitui aquele projeto. Ela tem contratos com os fornecedores, porque ela não constrói, então ela terceiriza e ela tem muitos contratos estratégicos. Ela tem também a questão de procurações, porque às vezes ela tem que pegar procurações de terceiros para gerenciar ou conceder para que os seus gerentes negociem com os bancos e assim tudo mais. Ela precisa ter muito compliance, porque muitas vezes ela toma financiamento para viabilizar aquela incorporação.
E os bancos são extremamente exigentes nesse aspecto. Então, quando a gente pega a soma disso tudo, de gestão de procurações, certidões, alvarás de licença, ato societário, contratos, processos, onde às vezes ela é autora até, e a gente, por experiência, tem assim, como é que você gerencia isso? E é Excel, é muito Excel. É Excel para isso, para aquilo, para aquilo. Então, a gente percebeu que a soma disso tudo, a ProJuris consegue gerar um valor muito agregado. Então, até um dos últimos clientes que a gente fechou foi uma incorporadora que tinha 28 funcionários, uma incorporadora que trabalha com imóveis prêmio, então imóveis de 3, 5 milhões, que usa CV, depois a gente acabou descobrindo, que usa Cienge, né? E que tinha esses assuntos ainda soltos, porque esses assuntos de características legais não está na cobertura do Cienge, não está na cobertura do CV. Então, assim, a gente conseguiu fechar, né, essa gestão 360 que a gente fala, de algumas pontas que estavam soltas, né? Quando você compra um imóvel, você e paga com recurso próprio, a incorporadora pede vários documentos do cliente, inclusive certidão de casamento. Né? Então, certidão de casamento, imposto de renda, tem vários documentos muitas vezes. Então, são documentos extremamente sensíveis, sob o ponto de vista de LGPD. Aí, onde que estão esses documentos, cara? Estão lá numa rede, estão lá numa planilha. Então, assim, existe um compliance que é bem interessante que a gente consegue agregar, né? O uso de minutas padrões, a coleta de assinatura digital, a custódia do documento depois de formalizado. Então, tem uma série de aspectos legais aí que eu entendo que a ProJuris pode agregar muito valor dentro do segmento de construção e incorporação. E você falou uma coisa muito boa, não tem que pensar só a judicialização, tem que olhar o antes, né? Então, no final, é como se fosse um GED, né? Ou um GED, que você tem todas as documentações lá, tudo integradas, tudo funcionando. Isso. Você falou de certidão. Lá na compra do imóvel, hoje na ProJuris, é possível ele consumir informações desse tipo, onde se ele é casado, se ele não é casado, ele tem essa base do conhecimento ou só sobe os documentos? Vamos lá. As certidões, elas têm uma característica bem singular, que é a validade. Elas têm uma validade muito curta. Até onde eu sei, o máximo é 180 dias. E depende, tem estados que são 30 dias, depende do ISS. 30 dias. Casamento é 30 dias, por exemplo. Em certidão de casamento, que é um dos documentos exigidos em transações imobiliárias por conta de direitos do cônjuge e tudo mais. Então, esse tipo de documento, ele tem que ser mantido, né? Então, você tem a versão 0 ali, que você recebe do cliente, você até cadastra, ou você recebe do teu prestador de serviço, né? Vou dar um exemplo aqui também, que a gente pensa muito na certidão do cliente, alvarás, mas tem as próprias da construtora, sim, tem as do cliente, sim, e tem do prestador de serviço. Sim. Então, por exemplo, o cara que tira o resíduo, o lixo da obra, também tem ele precisa de uma certidão, porque onde ele está jogando esse lixo, né? Eu tenho uma corresponsabilidade nisso. Então, ele tem que ter uma certidão dizendo que ele tem um aterro sanitário que está regulamentado para aquele tipo de resíduo que sai da obra. Então, a manutenção é muito custosa. E aí a gente tem mais um conjunto de robôs que faz essa manutenção. Por acaso, também é 190 robôs só para manutenção das certidões federais, estaduais e algumas municipais, porque municipal, e ainda em alguns municípios, você não tem automação. Então, a gente faz a manutenção dessas certidões. Aí pode surgir uma dúvida assim, Cristiano, mas você que vai lá e emite a certidão? Então, alguns órgãos desses que emitem as certidões exigem algum tipo de certificado de quem está solicitando, até porque às vezes é uma certidão negativa minha, então assim, não é uma coisa pública, né? Então, as que não são públicas eu não consigo, aí não tem jeito, a gente só faz a manutenção. Então a versão 0 você pega, depois de cadastrado o meu robô fica mantendo para saber se ela positivou. Se ela positivar, eu notifico o cliente para que ele veja qual foi a motivação, porque daí precisa do certificado digital, e regularize. Mas se tiver tudo ok, eu vou mantendo isso para que ele não gaste tempo com esse tipo de consulta.
Não, mas você veja, e aquelas que não são públicas são poucas no geral, né? Então, a gente sempre fala muito aqui no CV, é um né? 80-20 aí que a gente... Cristiano, aqui no construtor de vendas, nós temos a parte de geração de contrato da venda, né, totalmente automatizada. E o cliente, quando entra, a expectativa, hoje a gente está passando mais de 600 incorporadoras que utilizam o CV em todo o seu processo, desde o pré-venda, venda e pós-venda. E muitas vezes eles, cara, eu pensava que tudo era 100% automatizado, só apertar um botão. Eu digo, veja, não é isso. O nosso objetivo aqui, eu acho que tanto da Projuris, como empresas de tecnologia, SaaS como a nossa, é melhorar cada vez mais a produtividade e a geração até de dados para o seu negócio. Mas alguma interveniência humana é necessária, né? Algum envolvimento humano é necessário, mas muito menos do que seria, né? Eu te pergunto o seguinte, uma área jurídica, um departamento jurídico sem um Projuris, de uma empresa aí de médio tamanho tiver em 10 estados, quantas pessoas ele não precisaria estar ali naquele departamento, né, Cristiano? Muitas. Eu acho que a eficiência que ganha deve ser muito grande, eu acho que até de 50%, né? Sim. E aí, Cristiano, eu me lembrei do fato, alto. eu falando sobre isso, geração de contrato, um cliente nosso de Alagoas usou o nome, aí o CEO lá da empresa disse, Fábio, já que você disse que o seu sistema já gera os contratos, então não preciso, metade da minha área jurídica, não preciso mais estar aqui. Eu digo, não foi isso que eu falei. Eu falei, você vai utilizá-los de uma forma mais eficiente, mais produtiva, e vai botar para eles olharem outras coisas da sua incorporadora que ficar só tirando um pedido, só fazendo um trabalho repetitivo, que eu acho que o robô justamente tira, né, desse lado tudo aquilo que é repetitivo e automatizando tudo isso, né? Não, você falou bem, eu também tenho as minhas histórias aqui, eu vou contar uma que é uma autodelação, que é própria, né? Que é mais cômica ainda, torna mais cômica a coisa. O Projuris recebeu ao longo da história até hoje, nesses 30 anos, 2 ações judiciais trabalhistas. E uma a gente perdeu porque a gente tomou uma revelia. Então, o robô não estava ligado para nós. E a gente não ligava. Que contradição, né? Que loucura, né, cara? E a gente não ligava porque a gente falou, cara, Nunca teve. tem volume para ligar o robô, mas teve uma. E a gente perdeu mais de 100 mil reais nessa ação. Então, por revelia, a gente tinha mudado de endereço, como tu disse, chegou lá no endereço antigo, alguém da portaria recebeu, então tecnicamente foi notificado e a gente tomou a revelia. Então, ficou a lição assim de que, poxa, pode ser um processo, mas esse um processo, ele, é 100 mil reais, entendeu? Quanto tempo você vai levar para recuperar 100 mil reais, né, no teu ramo de atividade? Então, a gente quer evitar isso. E você falou também uma coisa lá atrás, que foi a questão reputacional, né? O cliente que indica o cliente, quer dizer assim, poxa, aquela experiência que a princípio estava ruim para o teu cliente, que ele chegou ao ponto de entrar num Procon ou num consumidor.gov, você foi tão eficiente, você foi tão rápido na tua gestão com ele, que ele vai contar até com uma história positiva, talvez, para alguém, né? Ele falou assim, os caras reconheceram que se equivocaram num determinado assunto, mas já resolveram, cara, acabou a história. Então, quanto isso vale, né? Quanto isso vale? Não, veja, então, é que nem plano de saúde e seguro quer... de carro, né? Nunca queremos utilizar, mas temos que ter. Agora eu vou passar o cartão de um amigo meu chamado Cristiano da Projuris para contratar aí para você, tá? Para monitorar. Meu amigo, o bate-papo tá fantástico. Eu acho que ficou um pouco mais claro o trabalho da Projuris, sim, o que entrega valor de forma prática para os nossos clientes e incorporadora, né? O quanto de sinergia o nosso negócio tem, né? O quanto a gente pode ajudar a transformar não só o mercado imobiliário, mas principalmente vocês aí, o mercado jurídico do país inteiro, conciliação. Mas eu queria dizer a você, já indo para finalmente, se deixasse aqui, acho que 2 vendedores de natureza a gente não parava de falar, né? Eu te pergunto o seguinte, como é que encontra o Cristiano, como encontra a Projuris, uma incorporadora que tem interesse de fazer tudo isso que você falou, quais são os caminhos que ele busca para achá-los? Eu sei que você tem um trabalho muito bacana também de evangelizar o mercado, né? Mostrar a importância da tecnologia, né? E as considerações finais aí, se você puder focar mais para a construção civil, mais para o mercado imobiliário, o que é que você acha aí em relação a tudo isso? Perfeito. Fábio, primeiramente, obrigado pelo espaço. A gente tem um programa também de podcast, então já fica aqui o primeiro recado, que se chama Juriscast, já fazendo uma analogia com a questão jurídica.
Vamos marcar, vamos fazer o inverso. Você que vai no nosso programa agora falar mais da CV, menos da ProJuris. E, então, esse é um canal, a gente está em todos os canais de podcast, Spotify, Deezer, Apple, todos você vai encontrar, é só procurar JurisCast, é um canal que a gente fala só sobre conhecimento jurídico. Temos também o nosso site, obviamente, projuris.com.br, e tem /construção, também tem uma página exclusiva para esse segmento. A gente tem hoje materiais exclusivos. Se eu for numa construtora, a minha apresentação é diferente. Se eu for numa empresa de saúde, a apresentação é diferente, porque a gente sabe que os problemas são diferentes. Então, a gente tem esse conhecimento, aplica esse conhecimento muito forte no nosso dia a dia. A gente tem hoje presença em vários estados do Brasil, a gente está presente em 8 estados com equipe presencial. Além disso, hoje, até por conta dessa nova realidade à distância, remoto, a gente também tem capacidade total de implantação. A gente tem muita referência no setor, como o Fábio falou. São mais de 60 entre incorporadoras e construtoras que usam o ProJuris. Então, poxa, eu preciso de uma empresa que tem apartamento, que tem imóvel de luxo, que tem obra pública. Cara, a gente está em todas, a gente tem referência para isso. E aí vamos poder compartilhar como o ProJuris ajudou, aonde agregou mais valor. Muito na linha do que a gente conversou aqui hoje, mas com mais detalhes, obviamente. Então, você vai encontrar muito fácil o ProJuris na internet, seja no nosso site, seja no Instagram, seja no YouTube. Tem muito vídeo bacana no YouTube também, que a gente produz. E sempre à disposição, é só entrar na nossa página, mandar um recadinho lá, poxa, eu queria conversar mais, e a gente está super à disposição. Bom, Cristiano, e se você quiser deixar uma mensagem agora, você falou aí aonde te achar, uma mensagem aí para o mercado imobiliário, uma mensagem aí, eu acho, de otimismo, de forma geral, no nosso mercado brasileiro, né? De tudo que a gente constrói aí com a transformação tecnológica dos nossos negócios, né? Eu outro dia estava conversando com um amigo e ele falou assim, Cristiano, você sabia que o segmento da construção está entre os setores mais regulamentados do Brasil? Falei assim, poxa, eu até fiquei surpreso, porque eu sou o cara da lei, né? E não sabia. E aí a gente não pensa assim, né? A gente pensa assim, saúde, com certeza, porque, putz, negócio de vida, Anvisa, ANS, tem um monte de gente regulamentando. Aí pensa, banco, poxa, também, Banco Central, tá tudo, a gente acredita, né? E o segmento mais regulamentado, que é outra surpresa, é o segmento de transporte no Brasil, por conta da ANAC muito, né, que tem uma grande quantidade de regras por causa da aviação, tem NTT, ANTAC, de água, tudo, mas a construção é a quarta. Então, assim, isso mostra o quanto é importante, né, o compliance legal das coisas. E aí o compliance de uma obra bem gerida, o compliance de um cliente bem atendido, né, que você falou dos contratos de venda, porque a causa raiz, às vezes, dessa reclamação de PROCON é o contrato, né? O contrato que não foi tão planejado, o contrato que não foi bem executado. Então, assim, a causa raiz, às vezes, está ali. E aí o CV dá um show nisso aí, porque, já tem as minutas padrões, já tem o preenchimento automatizado, já tem coleta de assinatura digital para dar validade jurídica. Poxa, então, assim, a governança como um todo, eu tenho certeza de Cienge, CV e ProJuris, cara, é para os campeões. É para os campeões. Essa é a minha mensagem final. Pô, amigo, bom, bem lembrar da regulamentação, e veja, essa regulamentação é tudo. Imagine você construir uma obra, né? Não só no comply, construir mesmo, conseguir. E o financiamento bancário, lembra que 70%, 80% dos imóveis vendidos são financiados. Então a incorporadora tem que estar totalmente regulada, totalmente organizada. E eu acho que realmente essa junção de ferramentas tecnológicas ajuda o dia a dia aí no nosso negócio. Cristiano, cara, brigadão mesmo aí por fazer parte desse bate-papo. E chegamos ao fim de mais um podcast CV na Prática. E você, incorporador, você, gestor, você, nosso cliente incorporadora, quer
Quer saber mais um pouquinho quem faz parte do nosso ecossistema? Entre lá no nosso site, cvcrm.com.br, busque lá ecossistema e lá tem todas as empresas que fazem parte de SUI. Como também tem um marketplace, onde você vê as empresas homologadas e as empresas integradas. Porque, né? Mesma coisa que acontece no ProJuris, no Cienjo, nós somos uma plataforma, né? Temos que estar conectados com as melhores tecnologias, trazendo inovação, trazendo solução sempre para o mercado imobiliário. Então, muito obrigado, né, por participar, por ter assistido. E não esqueçam, né? Clique aqui, nos sigam aqui no nosso YouTube, em todas as nossas ferramentas de podcast aí, no Spotify e no nosso site, cvcrm.com.br, e fique conectado na melhor solução, na melhor tecnologia, ou melhor, na melhor informação do mercado imobiliário. Tá? Até o próximo CV na Prática Podcast. Valeu, galera! Valeu, Cristiano. Brigadão, cara. Um abraço, viu?